O Mais está de volta. Eu converso com o advogado e criminalista Oswaldo Serrão sobre o seu livro que aborda os 40 anos do exercício da profissão. Doutor Serrão, o advogado e criminalista Elias Matar Assad, no prefácio, ele fala sobre os inscientes que afirmam constantemente que os advogados criminalistas defendem bandido, confundindo-nos com delinquentes. Como é que você administra esse preconceito? Eu considero isso até ignorância, né? Injusto e preconceituoso, mas que faz parte da própria cultura da sociedade. Eu próprio, quando fiz a escolha pela advocacia criminal, eu mesmo dizia para mim no início da carreira que eu não haveria de defender dois tipos de acusados: o latrocida, o que mata para roubar, e o estuprador, que pratica uma relação sexual contra a vontade da pessoa, da Uma vítima. violência. Exatamente. E aquela minha postura representava o pensamento também da sociedade, porque eu era e sou parte dela. Com o passar dos tempos, tecnicamente, eu comecei a ver que a minha visão estava absolutamente equivocada, por uma razão muito simples. Porque nem todo acusado é obrigatoriamente culpado, tanto que inúmeros casos de absolvição, e a absolvição é prevista em lei. Um caso que me marcou muito para fazer com que eu mudasse de ideia ocorreu também no início da minha carreira, quando eu fui defender uma situação de um cliente que estava no presídio ainda da Praça Amazonas, acusado de estupro de uma vizinha. Ele foi preso e foi recolhido ao presídio. Lá ele foi violentado sexualmente, introduziram um cabo de vassoura no ânus dele e ele morreu em decorrência disso. Causou uma repercussão muito grande na cidade e a vizinha, que se dizia vítima, arrependida, foi à polícia e disse que havia mentido, porque era louca por ele não queria nada com ela, e ela achou de criar aquela situação para ver se ele se aproximava dela enquanto estava paz, jamais poderia imaginar as consequências do ato dela. E a partir dali eu fui começando a refletir e ver que havia um punhado de pessoas inocentes, acusadas de crimes que não cometeram, e comecei a refletir que, efetivamente, era verdade, que nem todo acusado era obrigatoriamente culpado. A gente vê, por exemplo, a questão do judiciário e do Ministério Público e até dos policiais. Às vezes decisões injustas, às vezes decisões precipitadas, casos não raro midiáticos, que geram uma repercussão maior na sociedade. Às vezes nem refletem sobre suas decisões. Mas eu tive, nesses 40 anos, a oportunidade de defender interesses de magistrados, às vezes nem do Pará, de membros do Ministério Público, vítimas de dramas da vida. E percebi como eles mudavam o pensamento dele, de tentar entender a alma humana, porque, naquele momento, eles eram personagens também de um drama. Então, a minha posição é a seguinte: cada caso é um caso, cada caso tem sua história, cada caso tem seu enredo e cada caso tem sua peculiaridade. E a lógica é a seguinte: por mais pecaminoso que seja o crime, por mais grave que seja a imputação, a própria lei sempre dá uma margem que atenua a condição do acusado. Então, esse é o cenário dos fatos. Eu acho que é preconceituoso e concluo até a sua pergunta com a seguinte colocação: só se dá valor para o advogado criminalista quem precisa dele. Por isso eu falei na abertura que para muita gente que está em dificuldade, o advogado criminalista é uma bênção, né? E com um detalhe, né, Guilherme, que o advogado criminalista, por exemplo, como no meu caso, nesses milhares de casos que eu trabalhei, eu conheci as duas faces da dor. Eu defendi inúmeras vezes pessoas acusadas da prática de crime, mas estive silenciosamente também ao lado de inúmeras famílias que tiveram seus membros vítimas de crimes.
ao lado do acusado com o seu drama e ao lado da família com a sua dor. Então, Serrão, além dessa sua da sua carreira na advocacia, você também fez uma incursão política, né? Você chegou a ser candidato e se elegeu vereador de Belém, mas depois abandonou e voltou para a profissão original. O que aconteceu e o que foi, o que lhe afastou da política? Eu sempre fui tentado, né? Sempre fui muito convidado, sistematicamente convidado, àquela época, para entrar na polícia. Muitos amigos políticos e, como a minha atividade era uma atividade eminentemente popular, a advocacia criminal, eu era convidado a participar de projetos políticos. Já tinha projeção, né? É. Já tinha uma projeção na carreira, né? Exatamente. E nunca aceitei. E como parece até uma sina minha, sempre remar contra a maré, quando eu sucumbi em aceitar, eu vi pelo lado mais fraco, que foi acolher um pedido de uma pessoa que se transformou num grande amigo meu, que foi o sindicalista Carlos Levi. Polêmico Carlos Levi, uma pessoa de ideias próprias. Sindicato né? dos Bancários. Exatamente. E ele era presidente do PL e eu me filiei ao PL e me elegi vereador. Isso foi em 1988. Tive o privilégio de participar da elaboração da lei orgânica do município de Belém e participei do que a imprensa chamava de geração de ouro da Câmara Municipal de Belém, que tinha pessoas ilustres como Nelson Chaves, como Cipriano Sabino, Joaquim Passarini, professor Clodomir Colinos, o Emmanuel de Almeida, que era uma pessoa colega nosso, maravilhosa, na província do Pará, fotógrafo. exatamente, Socorro Gomes, enfim, uma pleia de políticos que me honraram em fazer parte desse mundo. Experiências maravilhosas, experiências fantásticas de vida, enfim, um momento saudável e saudoso que eu fiquei muito honrado de participar e que me ajudou muito na minha carreira. Só que a política não era a minha praia, né? Eu tenho convicção de que fui um bom parlamentar, mas a advocacia criminal corria nas veias. Nesse livro, eu falo sobre o momento comovente que foi a minha volta para a advocacia. Porque eu costumo dizer que o recomeço de vida é muito mais traumático do que o começo. No começo, você tem o direito de errar, você pode errar. No recomeço, você não pode errar. Só que você está fragilizado emocionalmente, você está enfraquecido emocionalmente. Então, a minha situação era a seguinte: quando eu voltei a advogar, eu não tinha clientes, e os poucos clientes que eu tinha não me pagavam, porque se diziam meus ex-eleitores. Então, o recomeço foi Você caiu numa armadilha, né? Exatamente, do destino. E como eu sempre vivi em estado de ebulição, para mim, os desafios me excitam da vida, eu consegui vencer. Então, foi uma passagem dolorosa, mas que foi uma senhora lição para mim. Se você tivesse que escolher entre a política e a advocacia, continuaria na advocacia? Sem dúvida nenhuma, porque a advocacia criminal... Veja bem, eu já dediquei mais da metade da minha vida à minha carreira. São 40 anos de advocacia, de muita emoção, de pura emoção. Porque a advocacia criminal, a nossa matéria-prima é o dia a dia. Tudo pode acontecer. O drama, ele não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe classe social. Nós estamos aqui agora conversando... É a mesma matéria-prima do jornalista. Exatamente. E essa sua definição é absolutamente correta e vale para nós. O jornalista tem que estar atento o tempo todo. Exatamente. Como vocês nessa profissão. Tá? E para nós jornalistas, ainda bem que é assim, viu? Porque se não for assim, o leitor nos abandona. Exato. Vai procurar outra coisa. Agora, o que a gente verifica também, e isso é consequência também da experiência, é que o advogado de qualquer área, ele é, acima de tudo, um forte. Ele é, acima de tudo, um corajoso. Porque
ele não tem nenhum preparo técnico nas faculdades que ele participou. Veja, por exemplo, no caso do advogado, do bacharel em Direito. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento há poucos anos atrás e verificou que no Brasil existem 1.380 cursos de direito, que numa linguagem antiga seriam 1.380 faculdades de direito. A mesma pesquisa verificou que no resto do planeta as faculdades de direito somadas não chegam ao nível do Brasil, o que significa dizer que só no nosso país tem mais faculdades do que o resto do mundo. E é um ensinamento sofrível, é um ensinamento fraco. Então, de 6 em 6 meses, esses profissionais são jogados no mercado de trabalho sem nenhuma preparação técnica. E o que se vê é exatamente o dia a dia, situações difíceis que os clientes passam. Por isso é importante, né, o exame de ordem, né? Essa porque seleção, né? O exame de ordem faz uma Que, aliás, triagem. é combatida cada vez mais dentro do parlamento, né? Na Câmara há projetos para acabar com isso, né? É porque existe uma sociedade paralela, um grupo paralelo, um segmento paralelo, que são aqueles bacharéis que não conseguem passar, né? No exame de ordem, e são milhares e milhares que estão desempregados, enfim, é uma situação crítica também. E como essa gente sobrevive? Via de regra, trabalham nos escritórios de advocacia como estagiários, né? Não podem assinar as peças. E às vezes são pessoas preparadas tecnicamente. Não raro são preparadas porque estudam para passar no exame e por qualquer razão não tem êxito. Agora, uma coisa, acho que você acertou, caindo fora da política, porque hoje, por exemplo, a classe política está muito, digamos assim, sofrendo os ataques, né? Até questão da credibilidade. Questão de credibilidade, né? E envolvimento em questões muito polêmicas e prisões, né? Tem muita gente agora nessa Operação Lava Jato que acabam atrás das grades e isso afeta muito a profissão, né? Então, de certa forma, você saiu, acho que tomou uma boa decisão, né? Principalmente porque eu faço o que gosto, né? A minha paixão é o meu trabalho, a minha paixão é a minha carreira. Agora, a questão do político, do parlamentar, eu tenho uma visão que é o próprio sistema que permite, né? O próprio sistema é tolerante com essas situações e isso vai virando uma bola de neve, vem gradualmente, vai crescendo, crescendo, até que domina o próprio Estado. Você vê a questão, por exemplo, dessa crise penitenciária, aquela tragédia prevista, né? Por quê? Porque esses dramas antissociais vêm ao longo de anos e anos e anos sendo empurrados pelos governos para debaixo do tapete, jogando dentro de verdadeiras jaulas essas pessoas, sem nenhuma atividade. Quem mais embrutece do que ressocializa. Porque... O que acontece, por exemplo, essa decapitação, não basta matar agora, né? É uma brutalidade sem fim, Então, quer dizer, quando eu converso sobre esses assuntos com pessoas, eu costumo dizer uma frase emblemática, mas assustadora. O problema não é o que nós estamos vivendo, o problema é ainda o que está por vir. Pelo amor de Deus. Doutor Serrão, nós chegamos ao final da nossa entrevista, você tem mais um minutinho para se despedir, né? Eu desejo agradecer a você a oportunidade. Você, de uma forma ou de outra, é companheiro de viagem da estrada da minha vida. Nós somos amigos há muitos e muitos anos. Você, como tantos e tantos colegas da empresa, tem tido uma importância fundamental na minha carreira. Estou agora aqui extremamente feliz e muito mais feliz em ver sua ascensão, sua projeção profissional. Enfim, feliz por vê-lo muito bem profissionalmente, inclusive fisicamente. Muito obrigado. Aliás, assim, só relembrando, estamos relembrando, assim, lembro da nossa entrevista, eu fazia o programa Cartas na Mesa na TV Cultura. Exatamente. Participei de uma entrevista que você... exatamente. Cartas na Mesa, TV Cultura. Tempos gostosos e maravilhosos. Né? Nós éramos magrinhos. Que bom revê-lo, meu amigo. Prazer também, muito grande. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.
O Mais volta no próximo domingo. Até lá.